Fala aí pessoal, tudo bom? Tá aqui mais um Regra 3, farrapei semana passada, mas eu estou aqui de volta. Problemas técnicos não me fizeram participar aqui desse nosso encontro nas segundas-feiras. Bom, deixa eu dizer, vamos começar logo, sem muita conversa. Primeiro ponto, a seleção sub-17 do Brasil, que venceu o México por virada por 2-1, deu a dose de emoção, pelo menos o futebol pernambucano, né? Que precisava de emoção aqui, de conquistas. Acho que o futebol brasileiro está precisando de conquistas, né? A seleção brasileira. E aí eu já vou para o tópico 2, né? Da nossa regra 3, que é a seleção de Tite, que não tem agradado. Mas vamos falar primeiro da seleção sub-17, que venceu de virada. Eu acompanhei o segundo tempo e foi um jogo emocionante, principalmente porque o México foi a campo para empatar o jogo, não tinha um time muito qualificado, se fechou, apenas o goleiro trabalhava e acabou que o Brasil pressionou, tomou um gol e ficou naquela dramatização. Me lembrou muito o jogo contra a França, quando eu liguei a televisão, estava 2-0 para a França e o Brasil, de uma forma surpreendente, fez 3-2. Naquele momento a França estava sentindo o lado físico, o time da França eu acredito seja melhor, meu ponto de vista é esse, que é melhor tecnicamente que a seleção brasileira, mas cansou, se fechou e no coração a seleção brasileira fez 3-2. Contra o México, o time do México é um time fraco tecnicamente, mas abriu para cá. A única chance que teve foi lá, fez 1-0. O Brasil teve os nervos no lugares, assim, foi um time aguerrido que buscou de todas as formas vencer a partida e conseguiu. Fez 2-1, lógico. O VAR entrou em ação, mas ali o lance foi pênalti realmente. E o VAR foi o gol de empate e o Verón fez o 2-1. Um futebol de muita velocidade, de muita vontade. Mesmo quando estava 0-0, a seleção brasileira merecia a vitória, mas tomou o gol de forma surpreendente e acabou reagindo fazendo 2-1. Foi uma vitória merecida e que dá ao futebol brasileiro um pouco de tranquilidade, vamos dizer assim, né? Porque vai para o segundo tópico, o nosso segundo ponto da nossa regra 3, a seleção brasileira de Tite não tem agradado de nenhum ponto. A relação com a torcida, os jogos fora de casa, eu acho que isso cansou, né? Embora a CBF está ganhando rios de dinheiro aí, muita gente aí envolvida nesse processo, mas até as emissoras de TV que transmitem, a Rede Globo, por exemplo, a Globo, Galvão Bueno já falou várias vezes e criticou várias vezes esse fato da seleção brasileira estar jogando fora do Brasil muitas vezes. E perder para a Argentina, o torcedor brasileiro, sinceramente, eu não vi ninguém se organizando para ver o jogo, não vi ninguém lamentando a derrota com raiva porque perdeu para a Argentina, que ninguém quer perder para a Argentina. Ninguém falou nada. Ou seja, a seleção brasileira de Tite está uma seleção em que nem aí, nem tanto faz, nem fede nem cheira, vamos usar um termo bem popular. E isso é muito ruim para o futebol. Tite está sendo questionado naturalmente, porque desde a seleção, desde da Copa do Mundo, Tite não inovou, não mudou, não buscou uma nova renovação, não buscou uma nova forma de jogar. As mudanças que ele faz é 6 por meia dúzia. Naquele momento em que ele assumiu a seleção brasileira, precisava dele como treinador, porque ele era o único que estava bem no momento do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. Se preparou para isso no discurso, na forma que relaciona com os jogadores, com a comissão técnica, né? De trazer e resgatar aquela autoestima. Ele, na base da muita conversa, conseguiu isso de certa forma, mas fraquejou contra a Bélgica. E depois daquele jogo contra a Bélgica, Tite teve a oportunidade de ficar, um dos raros casos de treinador que perde a Copa do Mundo e fica, e Tite não consegue mudar a seleção brasileira. E aí, pressionado também pelo seguinte, né? Muita gente quer treinadores de fora assumindo o comando da seleção brasileira. E Jorge Jesus faz um bom trabalho no Flamengo. Bom, enfim, vamos aguardar aí o que vai acontecer na seleção brasileira. Por fim, o Sport empatou de 0-0 contra o Vila Nova, talvez o 0-0 mais amargo para o torcedor rubro-negro. É o 16º empate do Sport na Série B. E realmente é absurdo a quantidade de empates que o Sport tem na competição. E esse jogo era só vencer para estar na Série A e o Sport empata novamente. Num jogo em que 10 minutos de partida, o Sport dominou as ações, esperado esse domínio, né, porque o Sport estava jogando em casa, precisava da vitória para subir, a torcida empurrou o time, a torcida fez a festa, a torcida comemorou antes dos jogos, foi para o aeroporto esperar o time chegar, foi para treino, acompanhou tudo, né, fez a maior festa nas redes sociais. Quando chegou na hora, lotou o estádio, fez sambão na arena, na sede social. E o time empurrou o Vila Nova para trás nos 10 primeiros minutos. Depois o time do Vila Nova esperou a poeira baixar, equilibrou o jogo. O primeiro tempo foi chato. No segundo tempo o Sport voltou a jogar melhor, mas jogou de forma muito perigosa. Se abriu muito.
né? Elton não jogou bem. Achei que os dois volantes jogaram bem. O William e o Charles estiveram bem. Yuri aberto com Guilherme tentaram alguma coisa, mas Elton faltou ali a referência. Faltou o brocador que se movimenta melhor do que o Elton. O Elton é aquele jogador fixo que parece não ter muita confiança. Quando eu falo que o brocador fez falta, não é só pela qualidade técnica de ser melhor jogador do que o Elton, não. É a questão dele estar confiante. Ele está no momento ainda da carreira dele que ele chuta e tenta, a bola vai, faz alguma coisa, assusta, bate na trave, o goleiro defende, a bola entra realmente, como ele vem a maioria dos casos acontecendo. O Elton quase não finaliza. Então, o único lance no segundo tempo, o Sport mesmo dominando, que realmente deu calor, foram uns cruzamentos na área, na boca do gol. E, se não me engano, foi o Sander que entrou por ali, pela linha de fundo. E um chute de William Farias que o goleiro defendeu, não sei como, né? Porque tinha muita gente na frente dele, ele defendeu. Essa atitude do Sport ofensiva era esperada no segundo tempo. A partida estava acabando, mas o Sport em muitos momentos deu brecha defensiva, que o Vila Nova tentou puxar contra-ataque e faltou o time do Vila Nova qualidade para fazer o gol. E isso deixou o torcedor do Sport apreensivo. Vamos aguardar aí o jogo de quarta-feira. O Sport pega a Ponte Preta. Vamos ver, o time do Sport vencendo, está na primeira divisão. Hoje, segunda-feira, tem o Globo Esportivo, 97.1 FM. Espero vocês sintonizados lá. Convidei o Nelo, dirigente do esporte, que vai me confirmar ainda esse final da manhã para sua presença no programa. Acredito que ele vai aparecer e a gente vai bater um papo sobre o jogo de ontem. Aguardo vocês lá, galera. Tchau.